Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso projeto Make Sincerona. Eu sou a Tami Gasperin, maquiadora profissional, e eu venho aqui para ensinar a empreendedoras, a mulheres maravilhosas, essas mulheres que estão sempre ocupadas a desvendar todos os mistérios do mundo da maquiagem. Então a gente se encontra aqui todas segundas e quartas ao vivo no Instagram, às 20h30. Boa noite, boa noite! O episódio de hoje, então, é sobre esfumado. Eu vou mostrar para vocês 5 pontos, eu vou apontar 5 pontos do esfumado, de características do esfumado, que é super importante para vocês se atentarem para o esfumado dar certo. Quantas vezes eu recebo mensagens de alunas, recebo depoimentos, ou recebo até amigas mesmo perguntando: Tami, o que eu faço com a sombra, o esfumado, o que eu faço com o esfumado aqui no cantinho do meu olho, até onde eu vou com a sombra e tudo isso. Então eu venho aqui hoje pra gente conversar bastante sobre esses 5 pontos do esfumado que eu vou mostrar pra vocês. Além de falar sobre esses 5 pontos, eu vou mostrar os pincéis, eu vou mostrar as sombras, eu vou mostrar tudo, inclusive, vocês podem ver aqui, olha eu me ajeitando aqui na cadeira, vocês podem ver que eu estou com o olho maquiado e o outro, que eu estou com a pele maquiada e os olhos não, e vou maquiar junto com vocês, para desvendar todos os mistérios aí do esfumado. Vamos já começando então. Primeiro ponto que eu quero conversar com vocês. Oi Marcela, seja muito bem-vinda. Primeiro ponto que a gente vai conversar então, a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar um pouquinho é tentar entender por que o esfumado é um dos passos da maquiagem tão difíceis. Por que eu tô falando que é difícil? Eu não acho mais difícil hoje em dia, mas é claro que, assim como todas vocês, eu também já comecei na maquiagem e sim, eu achava bastante difícil entender alguns pontos do esfumado. Mas quando a gente entende o porquê desse medo ou desse mito do esfumado, a gente começa a entender algumas coisinhas e fica um pouquinho mais fácil de entender como é que faz. Olha só, alguns anos atrás a gente não falava em esfumado. Não existe, alguns anos eu tô falando assim, 10 anos, não é nem tanta coisa, né? Mas 10 anos atrás não se falava em esfumado, não tinha pincéis assim, ó, de esfumado para vender facilmente. No Brasil não tinha pincel assim, tinha uma que outra marca só, mas era bem difícil, não era nem falado na técnica, muito menos no pincel para esfumar. E aí o que acontece? Nessa época, quando não se falava em esfumado, como é que as mulheres se maquiavam? E assim, pode ser que você ainda faz isso, ou pode ser que você conhece alguém que ainda faz isso, mas eu tenho certeza que ou vocês faziam isso alguns poucos anos atrás, ou então vocês conhecem alguém que fazia. Por que eu tô falando isso? Porque eu fazia também. Sim, eu fazia. Eu vou mostrar fotos pra vocês, pra provar que eu fazia. Eu separei fotos aqui pra provar pra vocês, pra mostrar. É muito difícil, Moni. Olha só. Eu tenho certeza que depois da aula de hoje, vocês vão sair daqui dando um passo além no esfumado de vocês. Só que vocês têm que prometer pra mim uma coisa, que vocês vão treinar. Não adianta vocês não treinarem. Se vocês deixarem pra fazer o esfumado de vocês só quando vocês forem sair e aí querer que dê certo, uma coisa que vocês nunca fizeram antes, não vai dar certo. Então, bora treinar, que eu tenho certeza que vai dar certo. Primeiro ponto, então, voltando aqui um pouquinho a entender da onde que surgiu, por que é tão difícil. Como é que as pessoas se maquiavam há alguns anos atrás? Maquiava apenas, ó, tá bem bonito de corretivo minha pálpebra, mas por enquanto vai ficar assim, tá? Isso aqui faz parte aqui do aprendizado. Todo mundo se maquiava, a grande maioria das pessoas se maquiavam apenas na pálpebra móvel. A maquiagem não subia, ela não ultrapassava o côncavo. E aí o que acontece? O que acontecia? O que acontece quando alguém maquia só a pálpebra móvel? De olho aberto, a maquiagem praticamente some e fica parecendo que a pessoa tá apenas com um delineado. Se ela fizer uma maquiagem prata, vai parecer que ela tá com um delineado prata. Se ela fizer uma maquiagem preta, vai parecer que é um delineado preto. Tudo isso não vai trazer nenhum tipo de harmonia para os formatos de olhos. Vai deixar um olho pequeno mais pequeno, vai deixar um olho fundo mais fundo, um olho que é grande
Dependendo aí de como fizer, também não vai ajudar muito. Enfim, vocês conseguiram entender que maquiar apenas a pálpebra móvel não ajuda ninguém. E também, o que acontece quando a gente maquia só a pálpebra móvel? De olho aberto não aparece e você vai ficar com uma maquiagem, entre aspas, amadora. Você não vai dar aquele arzinho mais profissional na tua maquiagem. Tô ganhando um monte de coraçõezinhos. Que delícia! Beijo, Domi! E aí, como eu falei, eu tenho uma prova aqui pra vocês, uma foto bem bonita de 10 anos atrás, essa foto. Quando é bom, né? Eu me maquiei pra ir na formatura da minha cunhada, e eu apliquei apenas sombra prata sem subir para o côncavo. Tem tantos erros nessa maquiagem que eu poderia listar vários. Mas, gente, tudo bem, eu não sabia me maquiar, eu não era maquiadora, eu nem era tão interessada por maquiagem assim nessa época. Isso começou, depois daqui que começou um pouquinho, mais ou menos nessa época. O que isso aqui fazia com o meu olho? Deixava o meu olho ainda menor, deformava, deixava o meu olho mais fundo do que ele é, não me ajudava em nada. Por que eu não esfumava lá em cima o côncavo? Porque eu não sabia dessas técnicas, eu não sabia que era assim que se fazia. E também, além de não se falar em esfumar, né, o côncavo, também não se falava o que se fazia no lado aqui, ó, no canto externo do olho. Todo mundo fazia assim, né, Lívia? É verdade. Eu já fiz, todo mundo fazia, é verdade. Mas e aí, o que fazia aqui no final do olho? Se a maquiagem ela ficava só aqui na pálpebra móvel, aqui no canto, provavelmente ela terminava meio que cortada, porque a gente não esfumava, então a maquiagem aqui no canto também ficava marcada. Só que aí, alguns anos depois, começou sim a se entender que a maquiagem precisava subir lá pro côncavo e pra pálpebra fixa, quase chegando até a sobrancelha. Só que aí se falava em subir a maquiagem, mas não ainda em esfumar a maquiagem. E aí o que começou a acontecer? As maquiagens asa de barata. E eu vou mostrar pra vocês agora a foto que eu postei nos meus stories. Acho que foi sábado ou domingo que eu postei essa lindeza dessa foto, onde eu estou com uma belíssima maquiagem asa de barata. Gente, essa foto aqui é de 2012 e tudo bem, naquela época não se falava tanto em formatos, pelo menos, 2012 eu ainda também não gostava, não sabia nada de maquiagem, não sabia nada tecnicamente, né? E a maquiagem asa de barata, o que acontece? É quando a maquiagem, ela sobe, ela vem aqui pra fora, só que ela não é esfumada. E aí faz um desenho bem bonito aqui, meio oval, achatado, aqui ó, fazendo bem bonitinho uma asinha. Nenhum formato de olhos, ninguém fica bonito com essa maquiagem, ninguém fica valorizada. E sim, eu fiz essa maquiagem em um salão de beleza. E tudo bem, gente, em 2012 não era apenas esse salão que fazia esse tipo de maquiagem. Era mais fácil você encontrar uma maquiagem desse estilo do que de outros. Se eu comparar hoje a maquiagem que eu fiz nas minhas primeiras clientes com as maquiagens de agora, gente, dá vontade de chorar, mas faz parte. Naquela época eu não sabia. Eu fiz na minha irmã, ela tá aqui pra provar, que a gente até viu a foto esses dias. Fiz uma maquiagem preta nela há poucos anos atrás e eu olhei, ela não tá feia, não tem nada assim gritantemente errado, mas eu sei que ficaria muito melhor se eu fizesse hoje, porque a gente vai evoluindo como tudo na vida, principalmente se a gente vai treinando, né? Então, gente, o ponto número 1 é a gente entender por que é tão difícil esfumar. É porque ninguém fazia isso antes. Se você pegar as meninas, adolescentes, as crianças que já estão crescendo hoje assistindo YouTube, elas já sabem esfumado. Sim, elas já sabem. Talvez elas não sabem fazer perfeitamente, mas elas assistem tantos tutoriais que elas já sabem o que é. Eu, na minha adolescência, não sabia. Na minha juventude, não sabia. Mas vamos já pro ponto 2, que o ponto 1, então, era só pra gente conversar realmente, pra eu mostrar pra vocês da onde que vem essa dificuldade toda. Hoje a gente já entende que é preciso subir a maquiagem para sim valorizar os formatos de olhos, e também aqui na lateral é preciso, em alguns formatos, fazer ela mais lateral, mais arredondada ou mais na diagonal, mas sempre esfumado. A não ser que você esteja o quê? Fazendo uma maquiagem artística, você vai fazer de outro jeito. Mas se você estiver fazendo uma maquiagem social,
principalmente para o teu dia a dia, principalmente para os teus compromissos profissionais e para gravar os teus vídeos, sim, você precisa se atentar bem a esses detalhes, senão vai parecer que você está maquiada ou para algo artístico ou para uma festa, e aí não é legal, né? O que você vai passar para as outras pessoas com esta maquiagem. O ponto número 2, então, que eu separei para vocês aqui, agora os próximos 4 pontos, eles são bem práticos. A live de hoje é papum, é preto no branco, mas eu vou mostrar aqui junto com vocês. O número 2 são os movimentos do esfumado. Nós podemos fazer 3 movimentos diferentes e conseguir esfumar perfeitamente com esses 3 movimentos. Primeiro, eu quero mostrar para vocês uma coisa. No olho de cá, eu vou maquiar junto com vocês da maneira mais correta, da maneira como eu estou aqui falando mesmo. E do lado de cá eu vou fazer umas caquinhas, uns erros que eu mesma já cometi, que eu cometia, e talvez você vai se identificar com algum desses e vai ser ainda mais fácil de você entender os erros. Quando a gente começa a nossa maquiagem assim, pela pele, como eu fiz agora, ó, tô com a pele maquiada e os olhos ainda não, a gente precisa aplicar ou base ou corretivo, de preferência corretivo na pálpebra, no olho todo. Então, vocês estão vendo que tá acumulado aqui o produto? Tudo bem, tá acumulado porque eu me maquiei agora faz uns minutinhos, vim pra cá, fico falando, vai acumulando porque minha pálpebra é oleosa. Então agora eu venho ou com uma esponja ou então com umas batidinhas assim com o meu dedo e a primeira coisa que eu faço é espalhar esta caquinha que fica aqui. Quando eu espalho isso aqui, eu preparo a minha pálpebra para receber as primeiras sombras, ganhando muitos corações maravilhosas. Eu vou pegar um pincel aqui, eu não vou me atentar agora a conversar com você sobre que pincel é esse, porque logo logo nós falaremos especificamente sobre o pincel. Então eu tô pegando aqui um pincel, que inclusive tá com um pouquinho de sombra marrom, sujinho, e eu vou limpar aqui ó, rapidinho num papel. Mas é bem rapidinho mesmo, porque é sombra marrom clara, então não tem problema. E o primeiro passo para quem é iniciante na maquiagem e precisa aprender a fazer um esfumado bem bonito, quer aprender a fazer um esfumado bem bonito, é selar a pálpebra. Esse corretivo aqui tá muito úmido. Quando você vem com sombra marrom, que normalmente é a sombra que a gente usa para fazer os primeiros esfumados, você vem direto em cima desse corretivo que tá úmido, vai grudar. E se você não tem prática, além de grudar, vai marcar. Então, se você está começando nesse mundo da maquiagem, se você não está começando, mas não tem prática, e você quer aprender, pega uma sombra bem parecida com o tom da tua pele, sem brilho. Se você não tem, você vai pegar o pó que você usou para selar a sua pele, o pó facial. Então, eu vou pegar essa sombra bem clarinha e eu vou aplicar assim, ó, apertando a sombra, dando batidinhas por todo o meu olho. No canto interno, na pálpebra fixa, no côncavo e lá no canto externo também. Não economize nesse passo. Se você aplicar pouquinho, pode ser que já fique manchado desde agora. E não é legal se ficar manchado agora desde o começo. Porque se ficar manchado desde agora, depois, gente, para você tirar a mancha, é muito mais difícil, é muito mais complicado. Bom, eu falei pra vocês que esse passo número 2, esse ponto número 2 que eu iria abordar sobre esfumado com vocês é sobre os movimentos. E eu vou mostrar agora pra vocês, já fazendo, eu vou mostrar pra vocês esses movimentos. Eu separei aqui 3 movimentos que eu acho básicos, que todo mundo precisa testar. Por que testar? Porque dependendo da força da tua mão, alguns movimentos vão dar mais certo para algumas pessoas do que outros. Maquiagem, gente, não é A mais B. Maquiagem não é 1 mais 1 igual a 2. Maquiagem é uma coisa que para mim vai funcionar de um jeito e para ti de outro. Só que é claro que nós temos as regras básicas da maquiagem que vai funcionar para todo mundo, que todo mundo teria que se atentar, todo mundo teria que respeitar, mas a gente consegue sim fazer cada uma com o seu jeitinho. Olha só, eu vou usar essa paleta hoje, é a 300 e... Passei assim na frente, né? Bem bonito. 350ml da Morphe. Essa paletona gigante aqui precisa sair correndo para comprar? Não, se for só para automaquiagem, não precisa. Eu trouxe ela para mostrar para vocês que os marrons são os nossos melhores amigos, são os melhores amigos do esfumado, mas depois eu vou falar sobre cores. Primeiro eu vou falar sobre os movimentos. Eu vou pegar um marrom claro, esse aqui é de cima.
esse marronzinho aqui pra gente começar o nosso esfumado. Você sempre vai começar o seu esfumado por uma cor mais clara, principalmente se você está começando e se você não tem muita habilidade. Então vamos lá, peguei o marronzinho aqui no meu pincel de esfumar, um sonho essa paleta. É verdade, essas paletas elas facilitam bastante a nossa vida, só que se você tem uns 3, 4 tons de marrom, você não precisa para automaquiagem ter uma paleta desse tamanho, porque essa paleta é toda mate, toda sem brilho, e aí você vai demorar uma eternidade, você vai demorar a sua vida mais 3 gerações, as suas filhas e netas, para gastar essa paleta, então não tem necessidade, ela custa 200 e poucos reais aqui. Então não precisa. Compra os marrons certos, compra sombra unitária se você não encontrar paleta de marrons, mas não pense assim, porque eu não tenho a paleta que a Tami tá usando, não vai dar certo. Mentira, eu só peguei porque eu estava o quê? Com pressa pra ajeitar aqui minhas coisas, porque quem viu meus stories sabe o que eu tava fazendo antes da live. Então se você viu os meus stories, fala aqui, comenta aqui o que eu tava fazendo antes da live. Peguei então o meu primeiro marronzinho claro e eu vou ensinar pra vocês agora 3 movimentos de esfumado que vão dar certo. Só que pra algumas vai dar mais certo conforme a habilidade, conforme o peso da mão vai dar mais certo outro pra cada uma de vocês. Vocês entenderam, né? Então olha só, eu vou começar dando batidinhas. Esse é um dos movimentos que vai funcionar no esfumado. Quando eu digo batidinhas, gente, o pincel não é assim, ó, na tua pálpebra. Isso aí, gente, ó, tava passando roupa. Ah, vocês estão ligadas nos meus stories, né? Maravilhosas. Quem que passa roupa e depois vem fazer uma live? Só a Tami, né? Só a Tami que vai fazer uma coisa dessas. É verdade, mano, muito coruja. Que bom. Peguei um pouquinho mais de sombra pra mostrar de novo pra vocês. O movimento de batidinhas é depositando a sombra. Ele não vai ser com a base do pincel. Ele vai ser com o pincel levemente deitado, sempre. Então, olha só. Quando eu faço esse movimento aqui, eu deposito a minha sombra. A minha mão tem que ser tão leve ao ponto da cerda do pincel não dobrar assim, ó. Não pode dobrar desse jeito. Você tem que dar leves batidinhas com o pincel levemente de lado. Então, pega um pouquinho mais de sombra pra mostrar pra vocês e, ó. É como se a minha mão viesse de baixo pra cima e não de frente, como se eu fosse furar o meu olho, beleza? Esse movimento aqui, com o pincel certo, vai criar um esfumado, só que bem concentrado de cor. Então, quando, ó, um leve marronzinho já começa a aparecer ali no meu côncavo, porque eu tô fazendo o movimento certo, com o pincel certo e com uma sombra clarinha, que é um dos grandes segredos aqui desse primeiro momento. Depois vocês vão entender as cores de sombras e os pincéis quando eu passar para os próximos pontos que eu vou desvendar aqui do esfumado. Sou muito... ela é 1001 utilidades, 1200 utilidades. É dona de casa, é editora de vídeo, é uma coisa louca. Maquiadora, professora, e tanta coisa, já fui enfermeira, e tanta coisa. Mas vamos lá. Então, eu vou dando batidinhas, fazendo o formato do esfumado que eu quero e depositando a sombra aonde eu quero. Isso aqui também vai funcionar aqui na pálpebra móvel, mas hoje nós estamos falando de esfumado, então eu vou concentrar as dicas lá pro côncavo. Então, se eu só fizer esse movimento aqui, eu vou conseguir fazer um esfumado? Sim, vai. Só que os outros 2 movimentos também vão te ajudar. Vou pegar mais sombra, então. Toda vez que eu pego sombra, eu tiro um pouquinho, ó. Eu bato numa... Pode ser assim, ó, pra eu mostrar pra vocês. Ó, tem um estojo de pincel aqui, ó. Eu posso bater assim, ó. Eu posso bater aqui, em qualquer lugar. Posso assoprar também, mas eu também não assopro pra eu não ter esse vício, né? Porque eu não posso assoprar os pincéis que eu estiver usando nas minhas clientes. Mas você pode assoprar o seu se vocês quiserem. Ela arrasa nas dicas, maravilhosa. Amo as dicas da Tami. Ah, meu Deus, Lenzinha! Muito obrigada, maravilhosa. Obrigada mesmo. Olha só, o segundo movimento, então, é o movimento arrastado para lá e para cá. Então, você vai fazer lá no seu côncavo o movimento para lá e para cá. De novo, gente, você não vai fazer força com a sua mão. Você não pode pegar o seu pincel aqui. Se você pegar o seu pincel aqui, você vai fazer muita força. E olha como a minha mão fica muito perto do meu olho. Quando eu faço o esfumado dessa maneira, eu deixo ele muito concentrado. E aí não vai conseguir aquele esfumadão bonito. Então eu pego ele, não precisa ser aqui na... Ainda bem, gente,
que não sujou a roupa. Eu e as minhas cacas, né? Olha só, eu não preciso pegar o pincel aqui na pontinha como a gente vê algumas professoras falando por aí. Não tá errado, mas é muito difícil fazer o esfumado assim pra quem não tem prática. Mesmo eu não consigo fazer assim. Então pega ele aqui, ó, do meio pro final, mas você não precisa pegar lá na pontinha, tá? Beleza. Então olha só. Quando você vai e vem com o esfumado, com o pincel, você também faz um esfumado bem bonito aqui na tua pálpebra. Pode ser, ó, curtinho ou pode ser vem e vai, vem e vai. O que não pode acontecer aqui é dobrar de novo, ó, as cerdas do pincel. Você precisa usar só a pontinha do pincel como se você estivesse fazendo uma cosquinha na sua pálpebra, uma cosquinha no seu olho. Beleza? Primeira coisa que a gente precisa treinar para fazer um esfumado bonito é pegar no pincel de uma maneira leve e conseguir fazer só uma cosquinha. O que vocês estão falando aqui? Eu uso movimentos de bolinhas, aprendi com a Tami. Ai, maravilhosa! O movimento de bolinha é o terceiro movimento, então, que a gente vai conversar agora. É só um pouquinho destrambelhada assim. Infelizmente, né, vocês viram, o pincel quase caiu. Vou pegar a mesma sombra de novo e agora eu vou fazer um movimento de bolinha. O movimento de bolinha, ele vai ajudar quase todo mundo. Porque quando a gente faz o movimento redondinho, a gente leva a sombra de cima para baixo e de novo para lá, de cima para baixo e de novo para lá. Então você acaba ganhando uma facilidade neste momento. Só que tem alguns segredinhos. Quando você faz o movimento redondinho, se você estiver trabalhando com uma sombra clarinha, como eu estou fazendo agora, e com o pincel grande, você pode subir bem, ó, abrir bem o movimento de bolinha. Dependendo do formato de olho, vai te ajudar demais isso. Só que se você fizer isso com um pincel menor e com uma sombra mais escura, vai fazer uma caca gigantesca. Então, cuidado, gente. Os movimentos, eles têm o momento certo de fazer eles também. Mas, como eu falei no começo, vai dar certo para todo mundo, independente aí da ordem que você usar. Você só tem que tomar alguns cuidados de, por exemplo, não pegar uma sombra preta e fazer esse movimento assim, senão a tua sobrancelha vai ficar preta e aí não vai dar certo. Então, beleza? Temos 3 movimentos e você pode treinar bastante estes 3 movimentos, que eu tenho certeza que vão te ajudar bastante com o teu esfumado. Agora, o que mais a gente pode fazer aqui? Qual seria o ponto número 3, a dica aqui número 3 que eu teria para passar para vocês? Seria sobre os pincéis. Para isso, eu vou pegar 3 pincéis aqui, de tamanhos diferentes, para vocês terem uma ideia de como que os pincéis vão poder te ajudar. Olha só, quem assistiu nada, quem viu aqui uma postagem que eu fiz, eu acho que foi sexta-feira, sobre formatos de pincéis de esfumar, sobre quais são os pincéis de esfumar que você precisa. Quem viu, me fala aqui. Lá tem uma bela de uma cola para você sobre os pincéis que eu vou falar agora. Basicamente, para te conseguir fazer um esfumado bem bacana nos teus olhos, você precisa de 3 tamanhos de pincéis diferentes. Não quer dizer que você precisa sair correndo hoje para comprar os 3. Não quer dizer que você não vai conseguir se maquiar se você só tiver um. Quer dizer o quê? Que se você é iniciante, se você está começando, vai facilitar demais a tua vida. Ou então, se você já está mais avançada, você vai conseguir fazer outros esfumados. Você vai conseguir fazer esfumado com mais efeito, com aquele efeito mais profissional nos teus olhos, se você tiver mais que um mais que um tamanho de pincel. Tô aqui trocando as palavras. Vamos falar então agora sobre os tamanhos dos pincéis. Por que eu digo que vocês precisam ter 3 tamanhos de pincéis? Que o ideal é ter 3 tamanhos de pincéis diferentes de esfumar. O primeiro pincel, que é esse pincel maior, ele vai te ajudar a fazer esse esfumado que a gente estava fazendo agora aqui juntas, que é aquele esfumado bem grandão. É o primeiro esfumado, é o esfumado com a cor mais clara. É o esfumado que vai definir o fundo da tua maquiagem. Pode nem aparecer lá no final, depois das contas, esse primeiro esfumado, mas ele tá fazendo uma caminha para os próximos, e isso é fundamental na maquiagem, vai facilitar demais a tua vida isso. Então, quando você faz o esfumado assim, lá, bem grandão, é muito mais fácil de acertar do que você pegar um pincel muito pequeno e ter que fazer um movimento muito grande. Então, se você tem um pincel grande o suficiente para tua pálpebra, ele vai te ajudar muito. O pincel médio você vai usar com as cores intermediárias. Então, por exemplo, eu vou pegar ele agora, deixa eu limpar ele um pouquinho.
pessoa que esqueceu de limpar os pincéis antes de vir pra live, né? Eu maquiei sábado, então os pincéis estão aqui meio zoados. Eu vou pegar agora um marrom da mesma paleta aqui, só que um marrom um pouco mais escuro. Tiro o excesso, porque a minha pele já está pronta, como eu falei pra vocês lá no começo. E quando eu venho aqui, ó, com um pincel menor e um marrom mais escuro, eu consigo ir escurecendo a minha maquiagem aos pouquinhos. Eu vou ficar olhando um pouquinho de lado agora, porque eu preciso do espelho. Então, deixa eu me olhar assim, ó, aqui no espelho. Mas eu tenho certeza que vocês vão enxergar. Quando eu vou dando batidinhas, ou fazendo movimento de vai e vem, ou fazendo movimento de círculo pequenininho, com um pincel um pouco menor e uma sombra mais escura, eu vou construindo o meu degradê. Se alguém aqui tem dúvida sobre degradê, tem um episódio do nosso Make Sincerona, do nosso projeto Make Sincerona lá no YouTube. Como é que você me encontra no YouTube? Você vai digitar Tami Gasperin, Tami com Y, Gasperin, como se fala mesmo, e você vai encontrar, e maquiagem para vídeos, você vai digitar então Tami Gasperin maquiagem para vídeos e você vai me encontrar lá no YouTube, ou aqui no YouTube, né, para quem tá assistindo no YouTube. Mas lá já tem um episódio, aqui no YouTube já tem um episódio super elucidador, super clareador, para que você aprenda de uma vez por todas vários macetes sobre degradê. Um desses macetes sobre degradê é você realmente usar o degradê de cores e tamanho de pincel. A Lívia tá falando muito top, já assistiu. Olha que maravilhosa, gente. E a Jana tá falando que vai lá assistir. Que bom que vocês vão lá assistir, fico super feliz. Depois vocês me contem, me conta lá nos comentários. Se você for lá assistir, se você assistir aqui, eu vou deixar linkado aqui no YouTube também. E para quem tá assistindo no Facebook, eu vou deixar aqui o link do YouTube. Para quem tá assistindo, para quem assistir, é só você ir lá comentar, para eu saber que você veio aqui desse episódio para aquele. Entenderam? Entenderam? Me confundi um pouquinho as palavras aqui, mas acho que vocês entenderam, né? Essa é a Tami. Gente, a minha cabeça, ela funciona mais rápido do que a minha boca. Então, às vezes, quando eu dou assim, ó, uns tilt aqui, saibam, é porque eu tô pensando tão ligeiro que eu penso mais rápido do que a capacidade de falar. A Jana tá falando, meu olho está cada dia pior pra esfumar por causa das pelezinhas. Ah, sim, né? Porque tá aqui, essa pelezinha. O meu também. Gente, eu sinto tanta diferença de 5, 6 anos atrás, aqui da pele, do olho. Mas, né, fazer o quê? Daqui uns anos eu sou o quê? Eu sou candidata já à cirurgia pra tirar essa pelezinha. Mas isso a gente resolve só daqui uns anos. Não vamos se estressar enquanto ainda não precisa. O pincel médio com a cor mediana vai começar, então, um belo de um esfumado mais escuro. E olha só. Quando eu venho com o esfumado mais escuro, eu posso voltar com o meu pincel, que está sujo do marrom mais claro, e fazer a junção de tudo isso aqui. Nesse momento, eu não posso fazer um movimento de bolinha. Senão, eu vou levar uma sombra para dentro da outra, para cima da outra. E eu quero que ela fique uma sob a outra, e não tudo junto misturado. Então, claro que no final das contas vai parecer que tá tudo misturado sim. Esse é o grande segredo do esfumado. É fazer com que pareça que está tudo misturado, mas na verdade tem um degradê bem sutil ali. Então, quando eu quero tirar alguma marcação que ficou, eu posso vir com a mão bem leve, ó, gente, sem medo, com a mão bem leve e com esse pincel que tá sujo do marrom mais claro, ou então com um pincel limpo. Tá aí um dos segredos do esfumado também, usar um pincel limpo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu achei que ficou levemente marcado aqui no cantinho, eu venho só no cantinho, sem pegar mais produto, e eu faço um movimento de vai e vem, ou pode ser o movimento de depositar também, ou pode ser de bolinha pequenininho, para tirar essa marcação. O pincel menor de esfumado, ele vai ser usado, então, para um esfumado mais pontual. Eu vou pegar aqui um marrom agora bem mais escuro, com um pincel bem menor, vocês estão vendo, ó, que é um marrom bem mais escuro aqui pelo pincel. E agora eu vou bem no meu côncavo, começar de novo, ó, dando batidinhas. Posso fazer o movimento de vai e vem também. Ou um movimento circular bem pequenininho, com a mão bem leve. E olha como eu vou construindo um olho esfumado com degradê, sem ficar um olho todo manchado ou todo marcado.
E eu posso voltar com o pincel mediano, eu posso voltar com o pincel maior, em qualquer momento, para melhorar esse meu esfumado. Beleza? A dica dos pincéis, então, foi a dica número 3 para vocês. Foi esse ponto número 3 que eu queria abordar sobre o esfumado. E o ponto número 4 são as cores. Olha só, também já tem uma postagem minha sobre cores de esfumado que vão te ajudar a construir o teu degradê de uma maneira muito mais perfeita. Já tem postagem aqui no Instagram. Quem é do YouTube, corre lá pro Instagram, Maquiagem para Vídeos, que vocês vão encontrar tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês. Por que eu trouxe então essa paletona marrom hoje pra gente conversar? Porque se a dica número 4 é sobre cores, eu preciso sim vir aqui conversar com vocês, eu preciso vir aqui mostrar pra vocês as cores que funcionam. Eu comecei o meu esfumado hoje com um marrom clarinho, que foi esse daqui. Comecei com esse. Depois eu vim pra esse aqui, se eu não me engano, e depois pra esse aqui de baixo. Se eu não me engano, foi mais ou menos isso, tá? Porque essa paleta aqui, ela até me confunde de vez em quando. Eu não prestei atenção em quais que eu peguei. Mas olha só, não adianta eu querer começar o meu esfumado com um marronzão escuro assim. Não adianta eu pegar um marrom claro desse aqui, esfumar e querer que ele fique um olho escuro. É meio óbvio isso, mas na hora de fazer tem alguns truquezinhos. Toda vez que você quiser fazer um esfumado bem bonito, faça uma construção de cores da mesma família. Olha só, se eu quero fazer um esfumado marrom, eu vou começar com um marrom claro, depois eu vou para o marrom médio, depois eu vou para o marrom escuro. Se eu quiser chegar no preto, depois só que eu vou ir pro preto. Se você quiser começar o seu olho preto direto com o preto, até dá pra fazer, mas eu não considero isso uma técnica boa para iniciantes. Eu hoje consigo começar um olho com preto, depois ir pros marrons. Mas eu prefiro que você faça o inverso, que você comece com os marrons se você não tem tanta prática assim. Agora, se você quer um esfumado laranja, peguei o laranja porque tem aqui pra mostrar pra vocês, mas poderia ser qualquer cor. A regra vai ser igual pra todo mundo. Olha só, se eu quero chegar nesse laranjão aqui mais aceso no meu esfumado, eu não vou começar direto com ele. Eu vou começar com o meu pincel grandão, com um marrom alaranjado assim, ó, ou um laranjinha mais claro, depois eu vou para um médio, depois eu vou para o mais escuro. Aqui também tem um marrom mais quente, ó, que vai funcionar bem com os laranjas. Aqui embaixo também tem um marrom bem alaranjado, mais telha, mais escuro. Então, a regra aqui é você usar cores da mesma família, uma sob a outra, respeitando os tamanhos dos pincéis e o tamanho do esfumado. Sim, porque olha só, vou mostrar pra vocês agora uma coisa muito errada. Pera aí que eu tenho que me ajeitar. Uma coisa muito errada que a gente faz, que eu vejo muitas pessoas fazendo, porque normalmente as pessoas não têm paciência pra chegar num esfumado, num degradê. A Nenzinha tá falando, ai meu Deus, meu telefone tá descarregando, Tami, ai meu Deus, corre pegar o carregador, corre, pega o carregador. Eu vou mostrar no olho de cá um erro bem normal. Eu vou pegar o marrom mais escuro dessa paleta. Gente, vou fazer uma caca aqui, tá? Mas é tudo pelo bem aqui do jornalismo da maquiagem. Vou pegar um marrom bem escuro. O pincel aqui não tá errado, tá? O pincel tá certo, ele é um pincel de esfumar, só que ele é um pincel mais achatado, mas ele não tá errado. E agora, pra fazer o olho de cá, eu vou até desmanchar essa linha, que eu sei que tem muita gente que não desmancha, mas daí vai me dar muita agonia. Eu vou desmanchar essa linha e eu vou começar a tentar fazer o meu esfumado direto com esse marrom mais escuro. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no outro olho, com a mão bem leve, e eu já vou aplicando este marrom aqui na minha pálpebra. E aí, o que começa a acontecer? Começa a manchar e começa a ir direto o marrom muito escuro, já chegando muito perto da sobrancelha, como vocês podem ver que já está acontecendo. Aí, normalmente, a pessoa que tá aqui fazendo uma maquiagem assim, ela vai pensar, meu Deus, que caca que eu fiz, ou não sei se ela pensa que isso tá certo, mas eu fazia isso, tá, gente? Eu já fiz isso. Tenho certeza que alguém aí também já fez isso alguma vez. O que você vai fazer agora? Você vai pensar, meu Deus, agora eu preciso esfumar. E aí eu vi na internet que faz movimentos circulares ou que faz movimentos pra lá e pra cá, e aí a coisa começa a piorar. Aí o que a pessoa começa a fazer? A pessoa acha que ela tem que pôr mais força.
Então ela pega o pincel com mais força e ela vai fazendo mais força o movimento. Os movimentos até podem estar corretos, gente, porque eu acho que eu nem consigo fazer mais o movimento errado, de tão viciada que já tá a minha mão. Mas quando eu faço o movimento assim, ó, com mais força, se já manchou, não vai sair a mancha, porque já manchou. Aí tu até pode tentar dar uma clareada pegando, ó, vou pegar aqui um marrom mais claro, com o mesmo pincel, aí tu vai passar um marrom mais claro por cima. Só que já tá tudo muito lá em cima. E aí tu começa a construir a maquiagem asa de barata mesmo sem querer. A maquiagem asa de barata é essa maquiagem que vai ficando aqui, ó, no canto externo, ela vai ficando desse jeito. Claro que, gente, quando a gente sabe fazer maquiagem, quando a gente domina um pouquinho as técnicas, principalmente a técnica certa pra você, porque você é uma pessoa única, com formato de olho único, você vai conseguir sim consertar quando a gente faz alguma caca. Só que, gente, e o tempo que você perde consertando uma técnica que poderia ter sido iniciada de uma maneira certa, o tempo que eu vou perder aqui esfumando isso daqui, não vai me ajudar em nada. Só que mesmo se eu conseguir dar uma ajeitadinha nisso aqui, o escuro já subiu demais. Então, provavelmente, eu vou ter que pegar um corretivo para apagar um pouquinho disso que eu tô fazendo, ou até mesmo um cotonete e tirar. E aí, gente, o tempo já se extrapolou. Se você ia demorar, sei lá, 20 minutos para se maquiar, você já vai para 40, pode ter certeza. Quando a gente aprende as técnicas certas, a gente vê que é mais rápido de se maquiar. E, gente, não me venha dizendo que eu preciso fazer uma super maquiagem em 5 minutos, porque isso não existe. É a mesma coisa eu dar para um desenhista profissional um papel e uma caneta e falar para ele, desenha aí a Mona Lisa. Desenha é bom, né? Mas desenha aí a Mona Lisa perfeitamente para mim em 5 minutos. Precisa de mais tempo. Tem certas coisas que precisam. Só que tem algumas coisas que funcionam. Olha só. O que vai funcionar mais rápido? Eu consigo hoje fazer um esfumado bem bonito com degradê, que nem eu tô falando aqui pra vocês, rapidamente. Por quê? Porque eu já sei as técnicas, eu não vou ir só porque eu tô com pressa, com a maquiagem mais, com a sombra mais escura de primeira, só porque eu tô com pressa, porque eu sei que isso não vai funcionar. Então, gente, isso aqui, eu tô me olhando aqui no espelho, nem tá tão grotesco assim, eu já fiz coisa pior. Tenho certeza que vocês já viram coisa pior, mas isso, começar desse jeito já é o desastre da tua maquiagem lá no começo. Ela é top. Ai, meu Deus, maravilhosa. Volta a falar do correto. Volta a falar do correto. Lívia, eu não entendi o que tu quis dizer, me conta. Sério, já fiz essas cacas quando estava com pressa. Parece que levamos um soco. Exatamente. Isso aqui vai deixar um olho fundo mais fundo. Vai deixar um olho que tem a pálpebra caída. Não vai ajudar. Não vai ajudar quem tem um olho pequeno. Não vai ajudar quem tem um olho grande. Não vai ajudar ninguém. Porque vai parecer sim que você levou um soco, porque não temos o esfumado. Eu posso fazer um esfumado preto, com o olho bem preto, parecer mais harmônico, mais natural do que assim. E quando a pessoa já começa com o preto, gente, quando a pessoa já começa com o preto, você até pode, só que aí você tem que começar com o preto embaixo e subir os marrons, e não começar o preto lá em cima. Eu já fiz isso, já peguei sombra preta e tentei esfumar lá em cima, e não dá certo. Eu mesma já fiz isso. Volta a falar do correto. Ah, sim, da maneira correta do degradê, que a gente vai fazendo uma construção. E, gente, a sombra, a cor da sombra que a gente tá falando agora, né? Que é a dica aí número 4 pra vocês. A cor da sombra que pode chegar até lá em cima é a mais clara. Se você tá fazendo um olho azul, não tem problema. Eu tô falando aqui do marrom porque é o que a gente mais usa. Principalmente pro público aqui que eu falo, que são empreendedoras, que são profissionais, que precisam se maquiar. Esse é o meu maior público aqui, que é realmente pra quem eu falo, mas vai funcionar pra ti que tá indo pra festa também, vai funcionar pra qualquer maquiagem. Se você tá fazendo um olho azul e você subiu o azul escuro lá em cima, já começou errado. Você vai fazer esse tipo de maquiagem aqui. Beleza? Já fiz muitas cacas também. Ih, gente, quem que nunca fez? Já fiz caca em cliente, inclusive. Sim, porque não sabia fazer, fiz caca. Eu vejo as minhas primeiras maquiagens e era mais ou menos isso aqui que eu fazia, né? Mas a gente vai evoluindo, né?
Enfim, gente, o quinto, então, passo, ou a quinta dica que eu tenho para passar aqui para vocês é sobre o formato da maquiagem no canto externo. Olha só, a gente falou até agora, e eu mostrei pra vocês nesse olho aqui, que seria o olho certo, né? Eu falei pra vocês o quê? Que a gente pode fazer o movimento do esfumado com batidinhas, ou vai e vem, ou o redondinho. São os 3 movimentos do esfumado. As cores a gente já definiu então, que são as cores, o degradê a gente faz do claro pro escuro, é mais fácil de trabalhar assim. E a outra dica foi os tamanhos dos pincéis. Só que a gente não falou sobre uma dúvida que muitas mulheres têm. Uma das maiores dúvidas de quem está esfumando os seus olhos e não domina as técnicas é o canto externo do olho. O que a gente faz com a sombra quando a gente chega aqui, ó, no cantinho? A gente vai reto, vai para cima, a gente vai para baixo, a gente fica redondinho. O que a gente faz? Basicamente, a gente tem 3 formatos do esfumado. Quando eu falo de formato de esfumado, eles estão casadinhos com os formatos dos olhos. Então eu vou dar uma pincelada aqui porque a gente tem mais 10 minutinhos só para conversar sobre isso. Mas sim, a gente pode falar mais sobre isso aqui. Eu tô sempre falando sobre formatos de olhos para vocês. E o que a Nenzinha tá falando? Gente, estou amando essa live, também você arrasa. Ai, Nenzinha, maravilhosa! Ela é top demais. Ai, Lívia, vocês que são maravilhosas, gente. Se vocês não estivessem aqui, eu não estaria falando pra ninguém, então não tem graça, né? Lindas! Eu nunca sei o que fazer. Então, Teacher G, maravilhosa. Olha só, quando você chegar aqui no cantinho externo, você vai definir o formato da seguinte maneira. Ou você vai fazer um formato mais redondo, que é o formato como se tivesse uma letra C. Assim, ó. Esse formato. Ou você vai fazer o formato alongado, que não é, gente, o que muita gente faz errado, não é reto pra cá, ó. Se eu fizer reto a sombra pra cá, vai ficar super estranho, porque o formato de olho de todo mundo, independente se é oriental, se tem o olho gordinho, se tem o olho caído, se tem o olho... Independente do formato, que são 10 formatos de olhos, independente do formato do olho, não vai ficar legal você fazer isso, porque todo mundo tem o olho que faz essa volta. Todos os olhos são volteados, arredondados no final. Só que alguns estão mais caidinhos, alguns estão escondidos, o côncavo, outra pelezinha tá caindo, enfim. Mas todo mundo tem esse formato, então não vai funcionar jamais o esfumado reto, ok? Esse realmente é um erro, a não ser que você esteja se maquiando para o seu carnaval, ou para uma festa fantasia, ou com uma maquiagem mais artística, que aí tudo bem, né? Você pode fazer aquelas máscaras, fica lindo. Mas falando aqui, se você for fazer a sua maquiagem alongada, você vai alongar ela nesse ângulo, como se o ângulo estivesse indo sim para baixo. Nesse tipo de maquiagem aqui, a gente faz um encontro da maquiagem de cima com a maquiagem de baixo. Desculpa, gente. Fazendo assim, ó, de baixo e de cima. Então, o ângulo da tua maquiagem vai ser um triângulo neste formato. Beleza? Olha só. Quando você faz esse formato aqui, você tem que tomar cuidado com o formato de olho que você está trabalhando. Então, deixa eu explicar o terceiro formato do esfumado e depois eu volto e dou uma pincelada sobre os formatos de olhos e o que cada formato de olho vai fazer no cantinho externo, beleza? Olha só. O terceiro formato de esfumado é o formato na diagonal. É um esfumado que ele vai vir nesse ângulo. O formato na diagonal tem que ser tomado um cuidado imenso para não deixar asa de barata sem querer, tá? E agora que vocês já sabem que o formato do esfumado pode ser mais redondinho, pode ser alongado, e vocês já descobriram até o ângulo desse alongado, ou então que ele vai ser um esfumado alongado, quando alonga na diagonal, desculpa gente, ou vai ser um esfumado na diagonal, que vai ser nesse formato aqui, ó, na diagonal. Agora, a gente tem que entender quais são os olhos que funcionam para cada tipo de esfumado. Então, assim, uma pincelada muito rápida aqui. A gente tem que entender o que o esfumado faz com cada olho. O esfumado redondinho, ele vai manter a naturalidade do teu olhar. Só que para alguns olhos, ele não vai ser tão harmônico assim.
mas para a grande maioria vai ser. Então, se você tem dúvida, vai direto no esfumado redondo. O que vai mudar no esfumado redondo aqui? O esfumado redondo, ele pode ser bem pequenininho ou ele pode ser bem grandão, ele pode ir lá para fora do olho. Só que quem tem o olho caído, orientais, pálpebra gordinha ou pálpebra caída, se você fizer ele muito grandão aqui, você vai ter que tomar cuidado para não cair o teu esfumado. Porque sim, você pode fazer um esfumado redondo e deixar o teu olho caído. Então, aqui você vai ter que tomar cuidado que o seu formato aqui, ó, do esfumado combine com o formato do teu olho. Pode parecer difícil demais, gente, mas é treinando que você vai encontrar o formato do teu esfumado perfeito para o teu olho. E é claro que fazendo um curso específico para isso vai te ajudar demais. Tendo contato com um maquiador que fala nesse linguajar, você também vai aprender muito mais facilmente. Quando eu comecei a me maquiar, eu copiava a maquiagem de youtubers, de maquiadoras que eu via na internet. E a maioria delas fazia o formato alongado. E eu não acertava aquele trem no meu olho. Porque hoje eu sei que pra mim, por causa do formato do meu olho, fica muito melhor eu fazer o formato expandido, só que arredondado. Então eu vou e pá, termino aqui o meu esfumado. Então, quando eu tô esfumando aqui, ó, eu não faço este movimento. Eu faço o movimento pra cá, ó, fechando o meu C. Agora, o formato alongado, só voltando aqui, o formato redondo, ele ainda vai fazer algumas coisas pelo teu olhar. Quando a gente sobe bem o esfumado, dando profundidade lá pra cima, e ainda arredonda aqui, a gente vai crescer o olho pra cima. Quando a gente faz ele também arredondado pra cá, pra fora, a gente também cresce ele pro lado. Só que aí como é que você vai saber se você vai fazer pra cima e pro lado, ou só pro lado, ou só pra cima? É você se atentando para quais são as características, quais são os formatos de olhos que você tem no seu olhar. Porque, basicamente, você vai ter duas ou mais. Eu, por exemplo, meu olho é pequeno, o meu olho é aproximado e o meu olho é fundo. Se eu fizer ele só redondinho, bem baixinho, eu vou afundar e diminuir. Se eu fizer ele só assim, ó, pra lateral, sem subir, eu também vou achatar o meu olho e eu vou afastar. Então, afastar até seria bom, só que eu vou ficar com ele achatado, então não vai ficar legal. E eu tenho uma profundidade no meu olhar aqui, ó, que atrapalha demais ao meu esfumado lateral. Então, pra mim é melhor fazer o esfumado redondo, só que expandido. Então, quando eu chego aqui fora, eu faço este movimento e depois eu linko com a maquiagem de baixo. Beleza? Eu quero todo mundo treinando pra achar o esfumado perfeito para cada uma de vocês. Tenho certeza que vocês vão conseguir encontrar. O esfumado mais alongado, então, que é o esfumado lateral, ele vai afastar os olhos, ele vai achatar e ele vai crescer o teu olhar lá pro lado. Eu vou pegar sombra agora e eu vou fazer um esfumado mais lateral aqui para vocês verem. Olha só, quando você chega aqui na lateral do olho, você vai fazer esse movimento, ó, aqui pro lado. Só que você, olha como a maquiagem começa a acontecer aqui, ó. Então, quando eu faço esse movimento e depois eu uno com a maquiagem aqui de baixo, eu vou fazer isso aqui com o meu olho, ó, assim e assim. Então, eu estarei afastando o meu olhar. Então, para você que tem os olhos próximos, você pode fazer esse movimento mais alongado. Você que quer crescer o teu olho, você que tem o olho amendoado, você pode crescer com esse esfumado alongado, esse esfumado lateral. Para quem mais que vai dar certo esse formato? Para quem tem o olho próximo, acho que eu falei errado, né? Para quem tem o olho próximo, ele vai afastar. Quem tem o olho afastado vai fazer o formato mais redondinho, como eu falei antes, para diminuir esse afastamento do olhar. O terceiro, que é o diagonal, eu acho que ele é o mais difícil de construir. O terceiro, ele é ótimo para quem tem o olho muito grande, para quem tem o olho estilo Juliana Paz. É o melhor formato de olhos que eu posso dar de dica aqui pra vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão visualizar. A Juliana Paz, ela tem os olhos grandes e proeminentes. Então, o olho dela é aquele olho mais saltado, é aquele olho que tá mais pra fora da cavidade do que o normal.
Tá tudo bem, gente, não tem problema nenhum. Ela é maravilhosa, não é? Juliana Paz não é linda de viver? É linda, mesmo com os olhos proeminentes. Mas, quando ela faz a maquiagem dela na diagonal, você achata o olho. Quando você achata, você diminui. Beleza? Basicamente isso, então, gente, que vocês têm que entender sobre os formatos do esfumado. E aí, o que a gente faz aqui, quando a gente tá lá construindo a nossa maquiagem asa de barata sem querer, e a gente pega um marrom escuro, que é assim, vamos supor que você tá tentando fazer um olho bem escuro. E aí você faz o olho todo aqui, ó, bem escuro. Você vai, como eu falei, né? Mais ou menos, os movimentos podem até estar certo, mas quando você chega até aqui, já construiu uma maquiagem. Ela tá redonda, mas ela tá asa de barata, porque ela não está esfumada. E aí eu não vou conseguir mais esfumar, porque grudou a sombra escura na pálpebra que estava sem selar. Quem pegou o comecinho aqui da aula entendeu que selar é super importante, principalmente quando a gente não tem prática ainda no esfumado. E aí, olha só, se eu vou tentar fazer o meu esfumado lateral com já a sombra escura, olha a caca que vai acontecendo, gente. Vai manchando e vai ficando essa maquiagem esquisita. Bem esquisita. Então, galera, a maquiagem que vai aparecer aqui no finalzinho do olho de vocês é sempre com a sombra mais clara. Se você quer fazer o seu cantinho ali escuro, você precisa diminuir o tamanho do seu pincel e construir o escuro dentro do olho. Só o finalzinho dele que você vai esfumar aqui fora. Beleza? A Su tá perguntando aqui sobre os olhos orientais. Vamos pensar um pouquinho qual é a característica que predomina numa oriental. A característica é que o côncavo está bem escondido. O côncavo não aparece. Então, a oriental, ela pode escolher. Se ela quiser aumentar o olho dela, ela vai fazer sim esse movimento redondinho e ela vai subir como se fosse quase reto. Esse é o melhor efeito que a gente pode dar no oriental que quer aumentar os olhos. Só que, olha só, eu já vi alguns estudos, inclusive muitas fotos de orientais, que não querem tirar essa característica delas, onde o côncavo não aparece. Gente, tá tudo bem. A oriental, ela não precisa, ela não é obrigada a fazer um côncavo. Agora, se ela quiser aumentar o olho dela, para deixar o olho dela mais parecido com as ocidentais, ela vai subir então redondo e bem para cima. Mas se ela quiser fazer a maquiagem lateral, assim, né? Vamos fazer no olho mais bonito, né? Porque no olho feio não dá pra entender mais nada. Se ela quiser fazer aquela maquiagem que vai continuar achatando o olho dela, tudo bem. Tudo bem. Ela vai continuar parecendo uma oriental. Também meu olho é gordinho. O olho gordinho precisa de profundidade no pontinho certo aqui, ó. Bem no pontinho certo. E se você tá falando que ele é grande, Nenzinha, você não vai poder subir demais a tua maquiagem. Então a tua maquiagem, ela vai ser na diagonal e também para dar profundidade no côncavo. Beleza? É uma das maquiagens mais difíceis de fazer, Nenzinha, mas não é impossível. Não, eu não maquiei a Dani Suzuki. Eu estava maquiando no set de produção nesse dia sim, que era da Globosat, mas ela chegou já maquiada. Na verdade, o personagem que ela fazia era uma policial, então ela não se maquiava. Ela tinha apenas uns truquezinhos na pele, mas ela já chegou pronta, então a gente não maquiou ela não, mas sim, ela estava no mesmo set onde eu estava maquiando outros atores. Bom, galera, basicamente aqui nós chegamos às 5 dicas, ou então aos 5 pontos que eu queria desvendar o esfumado com vocês. Se vocês se atentarem para tudo isso, em primeiro passo, entender por que o esfumado não dá certo em ti, é porque provavelmente você faz ele muito achatadinho, porque você aprendeu assim, ou porque você acha que é assim e tá tudo bem. Ou então, você não sabe o que fazer aqui no canto externo, porque provavelmente você cresceu, ou você viu lá no comecinho, né, da tua vida aí de maquiagem, você viu as pessoas fazendo aquela maquiagem mais marcada, como essa. E aí, se você conseguir entender isso, aí você vai pegar as cores certas, os pincéis certos, com o formato certo do teu esfumado, com as cores certas, é isso, né?
com os movimentos certos, aí vai chegar aí nas 5 dicas, eu tenho certeza que você vai conseguir se maquiar sim. Bom, galera, o Instagram já tá me mandando embora aqui, então ele já tá me avisando que chegamos ao fim da nossa live de hoje, da nossa aula. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Minha irmã é foda. Obrigada! Amando as dicas, Tami. Que bom que vocês gostam das dicas. Bom, fiquei aqui, ó, bem bonita, com um olho bem esquisito e com um olho mal acabado, né? Mas com o degradê começando aí a fazer. Eu precisaria aqui terminar essa maquiagem com máscara de cílios, com esfumadinho embaixo, ficaria lindo. E terminamos o nosso assunto de hoje por aqui, então eu espero demais que vocês tenham gostado. Deixa o teu joinha, deixa o teu curtir, deixa o teu comentário aqui embaixo, para que a gente venha mais e mais com mais conteúdo aqui do nosso projeto Make Sincerona. Tenho certeza que o episódio de hoje te ajudou. Não te esquece, essas 5 dicas, elas vão te ajudar em conjunto, então coloca todas elas em práticas que eu tenho certeza que vai te ajudar. Agora, com um passe de mágica, para você que está me assistindo até o final aqui no YouTube ou no Facebook, com um passe de mágica, eu vou terminar esse olho e vou aparecer para você aqui, para você ver como é que fica um esfumado até o final.